Fala pessoal, bom dia, né? Porque eu tô gravando esse vídeo ao dia. Vamos lá, vamos explicar aí rapidão a aula de hoje. A gente vai falar sobre os protocolos de transmissão, a camada OSI, né? Comunicação de dados. Tentar ser bem sucinto aí para vocês conseguirem pegar o conteúdo e poder fazer o exercício, tá? Basicamente é o seguinte, protocolos. O que é um protocolo? É você ter um padrão para você seguir. Por exemplo, quando você vai fazer uma compra, qual é o padrão que você tem que seguir para fazer uma compra? Procurar o que você vai comprar, uma roupa, seguir o padrão do teu tamanho, porque você não vai comprar um tamanho nem maior nem menor, certo? Vai até a vendedora, se ela vier te atender, passa no caixa, faz o pagamento e você pode levar a sua roupa, a sua compra. Isso é um padrão, isso é um protocolo que você tem que seguir. E na informática é a mesma coisa. Então a gente tem alguns protocolos e isso são baseados em funções. Por exemplo, quando eu estou entrando na internet, navegando lá no Google Chrome e digitando www.google.com.br, por exemplo, eu estou usando um tipo de protocolo que está lá na camada de aplicação, porque você vê, é fácil de você enxergar. Então, esse protocolo é chamado de HTTP. É a forma que eu tenho para transferir as informações que eu desejo para a tela do computador. E essa sigla significa Hypertext Transfer Protocol. Então, é um protocolo de transferência de texto que você está mandando. Existe aquele protocolo de e-mail, quando você vai mandar um e-mail para alguém e vai receber esse e-mail. Quando você manda via o protocolo SMTP. Quando você recebe, você pode receber pelo POP ou pelo IMAP. Cada um tem a sua forma de trabalho, tá bom? A gente também tem um protocolo chamado DNS. O que ele faz? Ele transmite toda a parte de nome para números. A matemática e a informática não são baseados em números? Pois é. Então, no nosso caso, quando a gente quer entrar num site, a gente não vai digitar 200.128.3.144. Você vai digitar um endereço, www.google.com.br. Entendido? Então, não tem muito mistério aí. A gente tem alguns protocolos que são os mais padrões na camada OSI que a gente estudou. São os TCPs e UDPs. TCP, basicamente, você tem que entender que ele quando envia, ele precisa de uma resposta para continuar enviando. Já o UDP não. O UDP ele sai mandando, se tiver erro tudo bem, se não tiver erro tudo bem também. Tá bom? E o que é mais importante na camada toda de rede são os números IPs. Basicamente, esses números IPs são formados por octetos, 4 octetos. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora não, porque não é de muita valia nesse momento. O que a gente tem que saber? Que existem as classes de endereço. A gente tem a classe A e vai até a E, tá bom? Cada classe tem uma forma de funcionamento. Então você não precisa se preocupar em saber qual é a classe, onde começa, onde termina. Basicamente ela tem um início e fim. E aí pula para a classe B, início e fim, classe C, início e fim, tá bom? Lá na atividade a gente pediu 3 itens, né? Está escrito lá, apresente uma aplicação para cada um dos protocolos de rede, então eu já falei, o e-mail, site, transferência de arquivos, e-mail de enviar, e-mail de receber, então você pode usar isso aí como uma possibilidade. Em que classe de endereço IP está a rede do polo de estudo da sua cidade? Então assim, como é uma coisa mais ampliada, aí a gente vai ter só uma primeira camada aí, e eu vou dar a camada que vai de 10.0.0.1 e até o final, que é 10.0.0.254. Basicamente, é o tamanho dessa parte, dessa faixa. Então, a faixa 1 vai de 10.0.0.1 até 10.0.0.254. Dentro desse range, dentro desse tamanho, você pode colocar quantos IPs tiver. Então, você pode tentar ver aí na sua casa qual equipamento que está, ou no seu próprio celular, beleza? Como é que você faz para poder ver isso? Vai lá em ajustes de rede, na informação do Wi-Fi e você vai ver lá qual é o IP que está, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, na quinta-feira eu vou estar disponível, vocês vão me perguntando que eu ajudo vocês, tá? A segunda pergunta está falando assim, a terceira, perdão. Para sabermos o endereço IP de uma máquina, digitamos o comando ipconfig no ambiente Windows e ifconfig no ambiente Linux. Verifique o iPlay e a classe em que se encontra o seu computador agora. Pode ser seu computador, pode ser seu celular. Como você não tem como digitar esse comando no seu celular, você vai nesse ajuste de rede e vai conseguir ver qual é o IP que está lá.
Se tiver um computador, você digita ipconfig e dá um enter que você vai ver lá endereço de IPv4 e vai ver o nome, tá bom? Se tiver alguma dúvida, só me chamar que a gente está às ordens. Aquele abraço!